Se você ainda acha que o Brasil está indo bem, é hora de encarar a realidade. Porque enquanto você lê isso, a economia brasileira escorrega por um caminho que já parece familiar demais e, ao mesmo tempo, mais perigoso do que nunca. O Brasil já quebrou? Essa é a pergunta que muitos têm medo de fazer e que poucos têm coragem de responder com frieza. Mas aqui a gente encara os dados, enxerga o contexto e vai fundo nas causas. Porque a resposta simples e alarmante é: não, o Brasil não colapsou oficialmente. Ainda. Mas tudo ao redor grita: estamos mais perto do abismo do que se quer admitir. E quem acompanha o Bria Hub já sabia disso antes do alarme tocar. Lá dentro, analistas, economistas e investidores veem os sinais antes de eles se tornarem manchete. Agora presta atenção. Se você é empresário, investidor, essa conversa é para você. Porque o que está acontecendo com o Brasil é muito maior que uma oscilação econômica. É um choque de realidade. Durante anos, o Brasil surfou ondas de otimismo. Foi o país do futuro, da nova classe média, das commodities que bancavam crescimento, do pré-sal, dos BRICS, da Copa, das Olimpíadas, das startups, dos unicórnios. Parecia que finalmente o Brasil tinha encontrado seu caminho. Mas o que ninguém disse é que muito desse crescimento era sustentado por pilares frágeis: crédito barato, explosão no consumo, expansão estatal sem lastro, um mundo em bonança com juros baixos e liquidez infinita. Quando a maré global virou, o Brasil ficou nu. Hoje, os números contam outra história. A dívida pública chegou a quase 92% do PIB e segue crescendo. Uma bomba relógio que pressiona os juros, trava investimentos e ameaça a confiança. A taxa Selic, referência para toda a economia, ainda gira em torno de 10,5% ao ano, uma das mais altas do planeta. Isso encarece o crédito, encarece a dívida pública e privada, sufoca o setor produtivo e desestimula consumo. O déficit primário, ou seja, o rombo nas contas públicas, deve atingir 8,6% do PIB em 2025, o pior resultado entre os países emergentes. A inflação, embora sob controle estatístico, continua pressionando a vida real. Aluguel, comida, transporte, energia, tudo subiu mais do que o índice oficial mostra. A carga tributária atinge quase 34% do PIB, mas o retorno em serviços públicos ainda é precário. O brasileiro paga muito e recebe pouco. O desemprego estrutural persiste. Mesmo com alguma recuperação pós-pandemia, milhões estão no desalento ou na informalidade. O emprego formal de qualidade continua escasso. A produtividade está estagnada há mais de uma década. O país não avança em eficiência, não atrai inovação em massa e ainda vive de extração de recursos primários. Mas isso não é só um problema de número. É um problema de modelo. O Brasil, em pleno 2025, ainda funciona como um país dos anos 1980, dependente de commodities, de Estado inchado, de burocracia sufocante e de políticas populistas. Enquanto o mundo avança com inteligência artificial, green economy, automação, capital de risco e reinvenção do trabalho, o Brasil briga por subsídios, por emendas, por estatais, por reserva de mercado. Não é só atraso, é um retrocesso. E o resultado disso tudo? Uma sociedade esgotada. A classe média sufocada, os jovens sem perspectiva, os empresários travados, os servidores ameaçados, os investidores em alerta. É uma crise de confiança, de identidade, de futuro. Enquanto países asiáticos crescem, reinventam sua indústria e atraem talento global, o Brasil exporta cérebros. Enquanto o capital internacional busca ambientes com segurança jurídica, liberdade econômica e inovação, o Brasil oferece instabilidade, volatilidade cambial e intervenção estatal. É por isso que tanta gente está saindo, desistindo, ou pior, aceitando a estagnação como normal. Mas aí vem a pergunta: o Brasil já quebrou? Tecnicamente não. Mas politicamente, socialmente e moralmente, o colapso já dá sinais.
Porque quando um país perde a capacidade de inspirar, já está em colapso. Quando os jovens não veem saída. Quando os investidores preferem tirar o dinheiro. Quando os políticos só pensam no próprio mandato. Quando o povo desacredita das instituições. A quebra não vem só em gráficos, vem na alma de uma nação. E o mais grave é que não é uma crise cíclica, é estrutural. O modelo atual não se sustenta. Você não pode ter um país que tributa empresas como ricos e entrega serviços como pobres, que pune quem produz e recompensa quem manobra, que estoura o orçamento e depois culpa o mercado, que cresce para dentro, mas recua para fora, que ainda acha que aumentar gasto é solução mágica. Não é. A pergunta, então, não é se o Brasil vai quebrar. A pergunta é, como a gente impede que o colapso se torne irreversível? Porque ainda há saída, mas exige coragem. Coragem para cortar privilégios. Coragem para reformar o Estado. Coragem para simplificar o sistema. Coragem para atrair capital de longo prazo. Coragem para investir em educação de verdade e não de fachada. Coragem para ser produtivo, competitivo, digital, global. É fácil? Não, mas é necessário. Porque enquanto o governo tenta equilibrar as contas com medidas paliativas, enquanto a elite política finge que o problema é só comunicação, enquanto a população espera um milagre, o tempo está correndo. E o mundo não vai esperar o Brasil resolver seus dramas internos. Então aqui vai o aviso. O Brasil não está quebrado oficialmente, mas já vive os sintomas de um colapso silencioso. Quem está atento se protege, e mais, se antecipa. Porque quando os mercados reagem, quando a confiança evapora, quando o real despenca, já é tarde demais. E aí, meu amigo, quem entendeu o jogo lá atrás, lucrou. Quem achou que era exagero, pagou caro. Se você quer saber o que pode acontecer nos próximos meses, se quer entender para onde os grandes investidores estão olhando, se quer proteger o seu capital e talvez até multiplicá-lo enquanto todo mundo ainda nega a realidade, o Briar Hub é o lugar. Lá a gente conecta os pontos antes que eles virem crise, porque o futuro da economia brasileira está em jogo. E quem entende o jogo não espera o colapso, se antecipa e lucra com ele.